Olá, pessoal. Boa noite a todos. Estava com outro som ligado aqui, deu um eco. Tá certo, boa noite. Microfonia. Porque eu deixei a caixa de som do computador que eu administro a aula ligada. Aí ela sai na caixa de som do computador, entra por esse microfone aqui e volta para a caixa de som e assim fica. Fica um efeito físico interessante isso daí. É isso mesmo, ia ficar o tempo inteiro. Aí eu mutei, que hora que eu mutei, aí parou, cortou. Tá certo. Deixa eu só abrir aqui minhas coisas. Bom, pessoal, então a gente encerrou, né, a unidade 2 na semana passada e hoje a gente, né, então vai iniciar a unidade 3, significa que na aula passada então a gente teve prova, né, atividade avaliativa. Então estamos aí, né, bem já na reta final da disciplina, porque a gente já está avançando no conteúdo, tá? Deixa eu só projetar aqui na tela. Então, recuperando aqui nosso cronograma, né, a gente tem basicamente isso aqui. Então, na terça-feira, né, dessa semana, na aula passada, foi a atividade avaliativa da unidade 2 e hoje a gente vai inaugurar a unidade 3. Né? Então, vejam que a gente tem aí basicamente só mais 2 semanas de aula, né, para a gente encerrar no dia 5 de novembro com a atividade avaliativa da unidade 3. Tá? Então, o importante agora, vocês, até para ajudar a fixar o aprendizado, né, vocês terem um pouco uma visão de conjunto sobre o que a gente tem feito aqui na disciplina. Né? Então, a gente fez lá a unidade 1, então a gente está aqui na disciplina, o objetivo é introduzir vocês as principais teorias administrativas. Né? E aí, na unidade 1, a gente viu teoria sobre teoria, né? Então a gente viu teoria sobre o que é uma teoria científica, teoria sobre o que é a TGA, né? Teoria sobre o que é a teoria ou doutrina da burocracia, né? A gente viu teoria sobre dimensões básicas de análise das organizações. Né? Na unidade 2, a gente viu teoria sobre o processo de análise, né? Ou seja, teoria sobre processos muito comuns que são realizados nas organizações, né? De análise ambiental, de planejamento estratégico, de plano de negócio, de visão de negócio, de modelo de produção. Então, a gente tocou em várias teorias sobre aspectos relacionados à análise, né, de partes, de processos da organização. Né? E na unidade 3, a gente vai encerrar a disciplina, pessoal, falando sobre teorias relativas a tópicos específicos em administração. Tá? Não especificamente sobre empresas em si, né, como era análise organizacional, então era uma análise da organização, mas sobre aspectos ou do campo da administração ou aspectos organizacionais relativos à gestão da organização, mas são tópicos assim que eu diria que vão ajudar mais na formação, né, intelectual e prática, de atuação prática de vocês, né, porque tem muito objetivo essa unidade 3 de desmistificar alguns tópicos no nosso campo, né, alguns tópicos em administração. Então, né, aqui a gente vai falar sobre o trabalho, a gente vai falar sobre o racionalismo, né, ou seja, o que é o racional, o que é o termo racional dentro de administração. A gente vai vai fazer uma análise epistemológica do campo da administração, né, então falar sobre o conhecimento, então como que o conhecimento foi produzido, quais os impactos disso para a atuação do administrador.
E a gente vai encerrar na última aula discutindo qual que é o objeto, né, de interesse da administração, do administrador e do gestor. Tá? Então, esse é só como eu falei, uma visão de conjunto para vocês, o que a gente viu até aqui, né, o que a gente passou nas unidades passadas e o que a gente vai ver nessa unidade daqui para frente. Tá? Bom, então, pessoal, vamos falar um pouco hoje de trabalho, né? Esses tópicos eu já falei, vamos falar então de trabalho, né? Muitos de vocês já podem ter tido aula sobre isso, eu acredito que se tiveram foi só em comportamento humano no trabalho, né? Em CHT talvez. Então é um tema pouco discutido na graduação, né? E o nosso objetivo geral hoje aqui com vocês é basicamente apresentar o conceito, tá? Ou seja, o que é trabalho, qual que é a importância de se estudar o trabalho para a administração e para a gestão, né? Quais são as propriedades do trabalho e as implicações dessas propriedades para o mundo organizacional. E ao final eu vou fazer aqui com vocês, quando eu faço, né, quando as aulas eram presenciais, eu fazia um estudo de caso clássico na sala, dividia a sala e pedia para serem discutidos, né? E ao final aqui a gente não vai fazer desse modo, porque a gente está agora à distância, mas eu vou mostrar para vocês um caso real, né? De uma experiência que o Taylor conduziu, né? E que tem tudo a ver com o conceito de trabalho e sobre como o entendimento conceitual que o Taylor tinha sobre trabalho levou ele a propor as práticas administrativas que ele propôs, né? Então, afinal, a gente vai discutir esse caso aqui, né? Vou mostrar aqui, fazer basicamente uma leitura e uma análise conjunta com vocês, tá? Então, esse é o nosso roteiro aqui da aula de hoje. Pessoal, então a primeira pergunta que vocês devem estar se fazendo, né, é um pouco essa, né? Poxa, por que é importante estudar trabalho? Por que eu preciso saber o que é o trabalho? Né? Por que eu preciso saber quais são as propriedades que o trabalho tem? Por que eu preciso saber quais são os significados que o trabalho tem? Né? Por que é importante estudar isso em administração? E a gente tem algumas respostas, né? A primeira delas, pessoal, é que nós, como os gestores, vocês futuros administradores, né? Vocês já são pelo menos gestor da vida de vocês, né? Que é um nível de gestão onde a gente pode aplicar algumas técnicas de gestão, né? Mas como aqui a gente está no campo organizacional, a gente precisa falar dele, né? Mas a gente, quando está no meio organizacional, pessoal, a gente não faz só gestão de dinheiro, gestão de pessoas, gestão de estrutura, gestão da competitividade. Nós, na prática, também fazemos gestão do trabalho, né? A gestão, entendida de modo amplo e complexo, como ela passa também pela gestão do trabalho, né? Não é só boas tomadas de decisões, né? Não são só boas tomadas de decisões, bons investimentos, né? Vencer a concorrência, né? Não é só isso que é gerido e que leva ao sucesso da empresa. Nós também, ao fazer a gestão disso tudo, fazemos a gestão do trabalho, né? E é claro, a gente vai entender o que é o trabalho daqui a pouco, né? Vou apresentar para vocês as definições. Mas o gestor também é um gestor do trabalho, né? Então, o trabalho é o meio de gestão e operação da empresa, da organização. É o trabalho realizado por aquelas pessoas, ou hoje em dia, né, a gente pode falar isso com muito mais propriedade, mas é o trabalho feito por pessoas ou por máquinas que obedecem a ordens de pessoas, né? Elas ainda não são totalmente autônomas, já têm um certo nível de autonomia, mas ainda não são todas, né? Então, é esse trabalho feito por pessoas ou por robôs programados por pessoas que move a empresa. Não é nada, não existe algo mágico, né, que mova a empresa no seu trabalho, né? A sua tomada de decisão correta dependeu do trabalho. Então, o acerto de vencer a concorrência dependeu do trabalho. Entendem? Então, por isso que quando a gente fala, foi a minha tomada de decisão que levou ao nosso sucesso. É verdade, só que a sua tomada de decisão demandou e passou por trabalho. Entende? Então, tudo que a gente está fazendo gestão ali tem a questão do conceito, do entendimento do que é ser, né, ou do que é o trabalho. Tá? Então, essa é a primeira e talvez a mais importante razão, né? Nós fazemos gestão do trabalho o tempo inteiro. Então, por isso é importante debater, né? Que são esses 3 pontos, basicamente, né?
E depois um quarto ponto, como eu disse, né, é também importante estudar o conceito, o que é o trabalho, as implicações disso, porque ele é pouco estudado na administração. Né? Possivelmente vocês não vão ter outra aula sobre o que é trabalho aqui no curso, né? E se vão ter, ou se já tiveram, possivelmente vai ser só em custo humano do trabalho. Eu, por exemplo, na minha graduação, nunca tive uma aula sobre o que é o trabalho. Então, é um tópico pouco estudado nos cursos de graduação em administração. Tá? Então, vamos falar das definições, né, pessoal? E assim, como eu disse, né, a gente tem que adaptar, mas sempre em aula eu passo essa pergunta para os alunos, né, porque em geral dá uma discussão bem legal, mas eu sempre começo perguntando assim, o que é trabalho para vocês? O que vocês entendem como trabalho? Né? Se a gente está falando de trabalho aqui, vamos falar primeiro sobre o que é. E aí eu sempre pergunto, né, para vocês, o que é trabalho, né? Eu não sei se alguém quer responder aqui, antes de eu fazer alguma consideração, porque o que eu ia falar? Eu ia falar basicamente o que eu ouço, né? Para falar o que é um pouco o senso comum sobre o que se trata, né, de trabalho. Alguém quer falar aí do que pensa, do que é trabalho, apresentar uma definição de trabalho? Deixa eu até abrir o bate-papo aqui para ver se aparece alguma coisa no texto. Opa, passei sem querer. Bom, pessoal, mas basicamente o que se entende por trabalho, né? E vocês vão tomar consciência do porquê que é importante estudar. Basicamente, quando você pergunta o que é trabalho, as pessoas associam trabalho a emprego, né? O que é associar o trabalho a emprego? Para mim, trabalho, né, é a atividade que você exerce, né, por mês, e em troca dessa atividade que você exerce em algum lugar, você recebe um salário, né? Isso é a definição mais senso comum que a gente pode ter, né? A Aline fala aqui, entendo como a produção de algo, produto, serviço, conhecimento, né? Exato. E aí soma-se a isso, em geral, a compreensão de que, em troca dessa produção que eu dou, né, desse serviço, desse conhecimento, desse produto, eu recebo uma quantia em dinheiro equivalente a algo, né, que se valorou aí no mercado. Então, essa é a noção muito que se tem de trabalho, tá, pessoal? E a primeira coisa que eu queria falar para vocês, e por isso que eu disse, essa é uma aula, essa é uma unidade que ela tem como principal objetivo ter um efeito na formação intelectual de vocês, tá? Que é assim, trabalho, pessoal, não é a mesma coisa que emprego, tá? Emprego é o trabalho remunerado, mas não significa que quem não tem emprego também não seja uma pessoa sem trabalho. Porque o conceito de trabalho não está associado à troca do seu esforço por uma quantia em dinheiro. O conceito original de trabalho não considera a questão da troca por dinheiro ou por bem, qualquer que seja a troca possível. Essa concepção de emprego, e aí por isso que eu já falei várias vezes, né, e reforço para vocês, a concepção de trabalho como emprego só se dá no contexto da sociedade capitalista, entendem? É impossível a gente pensar a troca do trabalho por dinheiro fora do contexto no qual a gente se encontra. Então a gente já discutiu qual que é a implicação disso lá para as teorias organizacionais, né? Então a gestão da organização que a gente faz está dentro do contexto capitalista. Então, é só dentro desse contexto que o trabalho ganha a ideia de emprego, de que é o meu esforço físico que eu tenho que trocar, né? Eu passo ali 30 dias, nos Estados Unidos você recebe por semana, né? Tem vários modos de eu ter esse método de pagamento, né? Então, é só nesse contexto econômico que o trabalho tem a noção de emprego. O conceito de trabalho vai muito além disso, né? Vai muito mais na linha do que a Aline falou aqui. Trabalho é simplesmente a produção de algo. Receba eu ou não por isso, né? Tá? Então, basicamente, essas são as definições que a gente vai encontrar. A primeira definição, que eu diria assim, é a definição de trabalho pleno, é o conceito mais original de trabalho, é a definição de que o trabalho é um dispêndio de energia voltado para a transformação da natureza. É só um outro jeito, um pouco mais, vamos dizer, acadêmico ou científico de dizer o que a Aline disse aqui no comentário, né? Ou seja, é o seu dispêndio de energia física ou mental para transformar a realidade que você vive.
receba você ou não por isso. Tá? Então, essa é uma primeira definição. Uma segunda definição é o trabalho como emprego. Ou seja, o trabalho é uma moeda de troca, né? Em função do... O emprego é a moeda de troca em função do esforço que eu despendi naquele mês e eu recebo o dinheiro, né? E também tem uma definição de trabalho, pessoal, que está muito associada à visão espiritual de vida, tá? Que foi muito proposto pelo Weber, né? De que o trabalho é um meio para constituir a dimensão material da vida e cumprir a nossa missão divina na Terra. Então, acreditem, existe esse tipo de definição de salário, de trabalho. Tá? O que eu quero mostrar aqui para vocês, de todo modo, é que, primeiro, há uma diversidade de entendimento do que é trabalho. Todas essas definições, pessoal, são definições possíveis. Porém, cada uma vai ter um tipo de implicação. Entendem? Então, se você é um cara que encara o trabalho como um meio de cumprir a sua missão divina aqui na Terra, tudo bem. Isso vai implicar de que você tem uma visão de mundo X, Y ou Z. E, portanto, a sua atuação como gestor vai ser em função da sua visão de mundo. Se você é um gestor, alguém que encara o trabalho como uma moeda de troca, ou seja, que o salário é emprego, ok também. É uma definição possível. Mas o que a gente precisa entender é, tá, uma vez que eu entendo o trabalho assim, quais são as consequências para a minha atuação de gestor? Entende? E tem outras pessoas que entendem o trabalho de modo mais amplo. Olha, para mim, trabalho não é só a moeda, né, de troca, não é só aquela atividade associada a uma troca pecuniária ou não, né, não é também o meio de construção de vida, é basicamente tudo e qualquer coisa que eu despendo energia física ou mental para transformar a minha realidade. Então, essas são as 3 definições de trabalho, né? Vamos ver aqui cada uma delas, tá? Então, pessoal, aqui, essa primeira definição, por que eu chamo que é a definição mais ampla? É porque é a que contempla as outras ideias, entendem? Porque quando a gente fala que o trabalho é pura e simplesmente um dispêndio de energia, significa que eu posso fazer esse dispêndio de energia e receber por isso, então ele contempla a ideia de salário, significa que eu posso admitir que o trabalho também é um modo de eu cumprir a minha missão divina aqui, então também contempla a visão, né, vamos dizer, mais weberiana da coisa, mas ele tem uma implicação a mais, pessoal, que é assim, conseguir enxergar que o trabalho vai muito além dessas duas coisas, entendem? Então, por isso que eu digo que ela contempla e vai além. Por quê? Quando você fala que o trabalho é pura e simplesmente a sua energia colocada, né, em movimento para transformar algo, você já está falando aí, você como visão de gestor, né, já sabe que o salário que o cara recebe não é suficiente para manter ele no emprego. Porque você sabe que aquela energia despendida por aquele funcionário não vai só estar atrelada ao dinheiro. Vai chegar, e a gente sabe disso, né? Salário é uma coisa que quanto mais você ganha, mais você quer. Porque mais você vai precisar. Então, por isso que a ideia de associar o trabalho só ao emprego torna o gestor com uma visão um pouco mais reduzida do conceito de trabalho. Porque se você entende trabalho só como emprego, você é aquele cara que, em geral, vai pensar assim, meu amigo, não está gostando do trabalho? Recebe aí, se você não quiser receber, tem outra pessoa aqui que vai querer receber por você. E demite o funcionário. Não é um gestor que vai compreender que por detrás do salário que o trabalhador recebe, também tem um sentido associado a isso que vai muito além do dinheiro. Então, por isso que essa é uma dimensão que a gente fala que o valor do trabalho aqui, nesse conceito, é muito mais pela utilidade, né? Então, vejam, qual que é uma implicação prática disso, pessoal? De que você precisa reconhecer os trabalhadores para além do dinheiro que você paga para eles. Você tem que mostrar que o trabalhador é útil dentro da organização. Peguem lá a coisa, como a gente já falou, né, do quadrinho do funcionário do mês, lá no seu departamento ou na parede do McDonald's. O que é aquilo, pessoal? A pessoa não está recebendo por aquilo, ela não, em geral, né? Ela não recebe o dinheiro, aquilo não impacta no trabalho dela, né? Aquilo não melhora, vamos dizer, o cargo dela na empresa, né? Então ela não sobe, a
pessoa que ganha ali, funcionário do mês, beleza, o cara continua ali. Claro que se você acumular vários funcionários do mês, isso vai ser condição para você melhorar. Mas o quadrinho do mês ali, de funcionário do mês, não muda a sua posição de status na empresa, de cargo, né? Então, o que está se reconhecendo ali, pessoal? Quando você coloca um quadrinho na parede falando você foi funcionário do mês, você está reconhecendo que aquela pessoa foi útil. Entendem? Então, falou, olha, você, para além do salário que você vai receber, de todo o reconhecimento que a gente já te dá, em função de você passar 30 dias aqui se esforçando, você também é reconhecido como funcionário do mês. Entende? Então, aquilo é um nível de reconhecimento que está no nível de reconhecimento de trabalho e não de emprego. E você só consegue compreender essas duas coisas se você consegue entender que trabalho de fato é isso. Entende? Então, por isso que eu disse que esse é um conceito que contempla tanto a compreensão de trabalho como salário e trabalho como função divina, mas também vai além. Porque você passa a reconhecer a utilidade do trabalho e não o valor pecuniário que ele tem. Ah, seu trabalho aqui esse mês valeu R$500, toma aqui seu salário de R$500. O que é isso? É o reconhecimento pelo seu esforço físico, mas pecuniário. Quando você vai lá e coloca o quadrinho do funcionário do mês, você está reconhecendo não o dinheiro, não por dinheiro, mas pela utilidade. E o que é isso? É um reconhecimento em nível de trabalho e não de emprego. Entendem? Por quê? Porque essa é uma definição possível, né? E é basicamente a definição que eu tenho para mim de trabalho, né? Bom, o trabalho também pode ser reconhecido como moeda de troca, né? O trabalho também é reconhecido como emprego, né? E como eu falei, não se tem essa ideia antes do capitalismo, né? Antes o que se tinha do capitalismo era basicamente um trabalho ou escravo ou um trabalho de subsistência, né? Que os trabalhadores recebiam em forma de comida, ou de abrigo, ou de moradia, né? Não existe a ideia de salário nos contextos econômicos anteriores ao capitalismo, tá? Então, portanto, a ideia de emprego, o que é emprego? É o trabalho assalariado, só vem a partir da Revolução Industrial e de todas as consequências, a principal delas, o próprio capitalismo, tá? Então, o Adam Smith já falam isso lá, né? Leiam lá As Riquezas das Nações, né? O salário é o preço do trabalho. Então, assim, é até importante falar isso, pessoal, para vocês, né? Apesar até do texto ter um pouco essa pegada, tá? Isso não é uma coisa que vem só lá dos críticos ao capitalismo, não é isso, tá? Não é essa coisa de esquerda, direita, de ideologia, não é isso. Os criadores do capitalismo, o Adam Smith, dizia que em função da nova organização que estava surgindo, né, do trabalho, organização que eu digo é a organização mercadológica, econômica, o trabalho precisaria passar a ter um preço, né? Algo que a gente precisaria remunerar as pessoas. Então, o salário é basicamente isso. O salário, o que é o salário, pessoal? É o preço que o mercado dá para o seu esforço físico e mental que você fez lá ao longo de 30 dias. Você não está lá no trabalho fazendo as coisas, transformando a natureza, né? Trabalhando de fato. Então, aquilo é o trabalho. Você está ali se esforçando física e mentalmente para transformar aquela realidade. Você está trabalhando. Chega ao final, aquele trabalho tem um preço. Você vai lá e recebe. Isso é o salário, tá? Então, por isso que aqui a gente muda o valor do trabalho. Se lá no anterior, lembram? O valor do trabalho era a utilidade. Por quê? Afinal de contas, energia física e mental pode ser feita em qualquer lugar, né? Aqui, na compreensão de trabalho como emprego, o valor do salário não é mais a utilidade. O valor do emprego não é mais a utilidade, mas sim o salário, né? Quantas vezes, né, a gente viu pessoas falando, poxa vida, eu deveria receber muito mais do que eu recebo, né? O que ela está querendo dizer? O meu trabalho tem uma utilidade muito maior do que a que eu estou recebendo. Entende? Então, estão vendo a tensão que existe entre o trabalho ser entendido como útil e o trabalho ser entendido como salário? Quando o trabalho é entendido como útil, pessoal, uma foto na parede basta para reconhecer a utilidade.
quando o trabalho é entendido como salário, às vezes R$ 1.000 não é suficiente. Entende? Então, vejam como a concepção teórica de trabalho vai impactar na sua ação de gestor. Se você consegue compreender a distinção entre o que é trabalho e é emprego. Por quê, pessoal? Não porque agora, agora você vai reconhecer só o trabalho como utilidade. Não. É porque agora você tem a possibilidade de também reconhecer o trabalho como uma utilidade. E não só como um salário. Entende? Então, o que eu estou querendo dizer? Como gestor, você tem que fazer o quê? As duas coisas. Você precisa reconhecer o trabalho como salário e pagar uma remuneração justa, mas também ser um cara que consegue abstrair o que é o trabalho a ponto de reconhecer a utilidade dele para os seus funcionários. Entende? Então, é uma ampliação e não uma preferência por uma linha de definição. Então, quando a gente amplia o nosso conhecimento, a nossa compreensão teórica e filosófica do que é o trabalho, isso amplia as minhas linhas de ação como gestor. Por exemplo, no que diz respeito ao reconhecimento no trabalho. Eu estou pegando a linha do reconhecimento porque salário, trabalho é muito relacionado a isso, né? Reconhecer o meu esforço e tal. Mas esse impacto tem impacto em várias outras ações que a gente pode tomar como gestor, como, por exemplo, vocês vão ver o que o Taylor fez. Tá? Então, a compreensão de emprego, de trabalho como emprego, passa pela ideia de salário, de reconhecimento monetário, econômico. Tá? Por isso. E depois, né, existe a questão do cumprimento do dever espiritual. E para vocês verem, né, como a questão do trabalho, a questão filosófica relacionada ao trabalho é tão forte que o Weber se debruçou sobre essa questão, né? Leiam lá, peguem lá, por exemplo, o livro dele chamado A Ética Protestante, que vocês vão conhecer como que, para o Weber, as pessoas que eram protestantes, né, que seguiam a religião do protestantismo, precisavam agir em termos de trabalho para conseguir atingir o que a ética protestante diz que é correto, em termos de comportamento social. Né? Então, por exemplo, o que ele fala? Né? A ética protestante é a ética da acumulação. Então, em geral, quem é protestante e tal... Lembrando, pessoal, não estou falando de certo e errado aqui, tá? Estou falando de concepções, fatos, de verdades. Né? Então, por que em geral, né, pessoas que são protestantes valorizam bastante a questão de acúmulo de capital? Porque isso faz parte da ética protestante. E como que isso é cumprido? Por meio do trabalho. Você não consegue acumular bens materiais para cumprir a ética protestante se você não passar pelo trabalho, entende? Então, esse foi o link material que o Weber construiu entre a ética, o protestantismo, a visão divina de quem é protestante e o mundo humano, por meio do trabalho. Então, como que a gente vai atingir o que a divindade fala que o ser humano tem que atingir aqui na Terra? Por meio do trabalho. Entende? Então, por isso que essa é O que é o trabalho? Né? Por meio do trabalho como? Transformando a natureza na sua realidade, trabalhando mesmo. Né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer alguma família protestante, algo assim, né? De pessoas realmente que seguem a doutrina, né? Mas, em geral, são famílias que educam as pessoas assim. O importante é trabalhar e não estudar. Né? O importante é você saber fazer. Se você é uma pessoa que sabe limpar a casa, fazer faxina, cozinhar, você é uma pessoa que não vai ter dificuldade na vida quando você precisar em relação a isso. Então, desde já, você precisa trabalhar. Né? Se você é alguém que trabalha, sei lá, faz um negócio, abre um negócio, dá duro para erguer aquele negócio e assim por diante, isso vai garantir o seu sustento, entende? Então, basta vocês observarem, né, são famílias que têm essa visão de trabalho. Ou seja, você vai construir a sua vida por meio do seu esforço físico e mental, e isso, né, igual está aqui na figurinha, né, vai ser a escada para você garantir lá o seu lugar no céu, certo? Então, essas são as 3 definições possíveis de trabalho, pessoal. Né? E aí, como eu disse, cada uma vai ter implicações. Sim, uma implicação prática que eu sempre cito aqui, né?
Então, como eu falei, lá o valor do trabalho, lá na definição mais ampla, é útil, né? A utilidade. No emprego, o valor do trabalho é o salário. E aqui, o valor do trabalho é avaliado a partir do fato de como ele pode contribuir para a sua construção material de vida. Se ele contribui, beleza. Se não contribui, tanto faz, né? Então, aqui, sempre um exemplo prático que eu dou, né? Tem aquelas pessoas que falam, eu não trabalho fim de semana, né? Por causa da religião. Então, o que é isso? É uma decisão da pessoa baseada na ideia de que o trabalho não pode ser feito, não sei, sábado, domingo, feriado, algum tipo de coisa. Assim, né? Então, são pessoas que têm essa visão de trabalho, entende? E, portanto, impactam, né, nas suas decisões de vida. Tá, pessoal? Essas são as definições. E agora eu queria discutir com vocês o que eu chamo de propriedades do trabalho. Tá? O que são propriedades do trabalho? É como eu disse, isso aqui são considerações bem teóricas, né, para que vocês consigam compreender isso e como isso impacta as nossas tomadas de decisão. Tá? Pessoal, trabalho é meio, né, inexorável da existência humana. Aqui algumas palavras um pouco mais difíceis, até para aumentar o vocabulário de vocês, né, o meu também, porque eu também precisei estudar para saber o que era. Mas o que é inexorável, né, pessoal? Meio inexorável significa que é um meio que não tem como você escapar. A partir do momento em que você nasce, você está trabalhando. Por quê? Porque trabalho é dispêndio de energia física e mental. Portanto, para trabalhar, pessoal, basta estar vivo. Se você estar vivo, você está despendendo energia física e mental, não está? Então, portanto, você está trabalhando, entendem? É claro que a gente pode falar que existem trabalhos que vão te elevar mais e outros não. Então tá bom. Então, se eu estou dormindo, eu estou trabalhando? Em princípio, tá. Você está trabalhando, porém, é um trabalho que não vai te levar a muito lugar, né? Mas compreender a possibilidade de que você pode sim estar trabalhando, mesmo sem estar dentro da empresa, né? Por exemplo, o que a gente chama, né, o que o Domenico De Masio chamou de ócio criativo. O que é o ócio criativo? É aquele momento em que você não está ali na sua função de emprego, mas ainda assim você está criando, você está produzindo, né? Você está tendo ideias. Quem aqui, por exemplo, nunca sonhou com uma decisão que tinha que tomar, foi lá, tomou a decisão, acabou que era correta? O que você fez ao longo daquele sonho? Trabalhou. Você usou a sua energia mental para, de algum modo, te dar um feeling de tomada de decisão, entende? Então, por isso que a gente diz que o trabalho é um meio inexorável. É impossível você estar vivo e não estar trabalhando. Existem pessoas desempregadas. Isso existe. O que é pessoa desempregada? É quem faz trabalho e não recebe nada por isso. São pessoas que não têm emprego. Entendem? Mas não existem pessoas que não trabalham. Por quê? Porque o trabalho é inexorável. O trabalho é dispêndio de energia física ou mental. Então, se você está aqui, né, sei lá, limpando a sua casa e não está recebendo nada por isso, isso é trabalho. Só para vocês terem uma ideia, né, de como que essa compreensão ela não é comum, né? Se vocês procurarem em todos os dicionários, pelo menos os principais da língua aí, né, francesa, inglês, português, só na língua francesa, trabalho é sinônimo de estudo. Em todas as outras, se você procura lá, trabalho, ou procura estudar, o que é estudar? Vai lá no dicionário, procura estudo. Não vai aparecer como sinônimo trabalho. Por quê? Porque a ideia de trabalho ainda que se tem é de que trabalho é emprego. E aí, por exemplo, não se considera quem estuda um trabalhador. Olha o absurdo. Vocês aqui, vocês acham que vocês não estão trabalhando? Ouvindo, pensando, lendo os textos, isso não é trabalho? Isso é trabalho. Isso é muito trabalho. É um trabalho não só de dispêndio de energia física, mas de construção da carreira de vocês, entendem? Então, se a gente não considera o trabalho desse modo mais amplo, a gente lima várias atividades humanas importantes. Ah, beleza, não, eu não acho que trabalho é só dispêndio de energia física e mental. Então tá bom, o estudo já não é trabalho.
Se vocês forem no dicionário da língua francesa, é o único que pelo menos eu encontrei, que quando você vai trabalho e estudo, aparece, tanto em trabalho aparece como sinônimo estudo, e estudo também aparece como sinônimo trabalho. Né? Por quê? Porque a gente ainda tem uma visão de trabalho focada na ideia de que ele é só emprego. Não é dispêndio de energia física ou mental. Né? Então, não é assim. Né? Eu estou fazendo ócio criativo, eu estou trabalhando. Eu estou estudando, eu estou trabalhando. Né? É óbvio que eu estou trabalhando aqui porque eu estou no emprego, né? Eu estou recebendo. Mas é relativamente comum aluno... Hoje não mais, tá? Mas já aconteceu, e isso é comum entre os professores, aluno que já perguntou, professor, além de dar aula, você trabalha? Tipo, para além do fato de eu estar recebendo, né? Então, para você ver, se ele já entendesse o que é pelo menos emprego, ele já iria saber se não, tá, com certeza isso aqui ele é concursado, ele está recebendo. Então, é óbvio que isso já é um trabalho. Né? Mas veja, por que o aluno pergunta isso? Porque ele acha que só estudar, fazer aula, ler, não é trabalho. Entende? Então, não, trabalho é dispêndio de energia física e mental, pessoal. Seja ela destinada ao que for e receba você por isso ou não. Tudo é trabalho. Portanto, ele é um meio inexorável. Se você está se movimentando, está respirando, está pensando, está movendo o seu músculo, você está trabalhando. O trabalho é uma relação metabólica entre o homem e a natureza. Então, é por meio do trabalho que nós nos relacionamos com o mundo, pessoal. Entende? Se o trabalho é essa atividade, é todo e qualquer dispêndio de energia física ou mental que eu faço para transformar a minha realidade, então é por meio do trabalho que eu me relaciono com o mundo. É uma relação metabólica entre eu e a natureza. Né? É um modo de... tem aqui alguns chats, né? O João Pedro fala, essa ideia vem daquela frase, o trabalho dignifica o homem, professor. Qual ideia? Né? A ideia de que... Qual ideia? E só me fala, João Pedro, a ideia do trabalho visto como um... Só me fala de qual ideia vem dessa frase. A Raquel fala, em relação ao trabalho ser um meio inexorável, é bem interessante, porque se colocarmos em consideração os órgãos do ser humano, ele não para de trabalhar. Exato. E quando ele parar é porque a situação não está boa, é isso mesmo. A ideia da dimensão material da vida. Exato. A ideia o que é o trabalho dignifica o homem? Só por meio do trabalho você é um homem digno de entrar no céu. Entende? Só se você trabalhar, você vai ser um homem digno. Por exemplo, se você não trabalhar, mas você ter filhos e educar bem aqueles filhos, isso não te torna um homem digno. Entende? Então, por quê? Porque é a ideia de que o trabalho eleva, é o modo, é o elevador de elevação que vai levar o homem ao encontro do divino. Isso era o Weber. Leiam lá a Ética Protestante. Né? A Raquel fez outra consideração, é isso mesmo. E assim, pessoal, se existe, por exemplo, um fio que a gente pode relacionar nós hoje com o primeiro homem que surgiu no planeta, é o trabalho. Primeiro, o Australopithecus, sei lá qual, é o trabalho. Se a gente pega toda essa linha do tempo, uma linha algo que passe todo esse tempo de bilhões de anos é o trabalho. Então vejam só a complexidade do que a gente está tratando aqui. Né? O trabalho também é um modo de transcendência do homem no tempo e no espaço, pessoal. Olha que coisa maluca. Né? O que é você transcender no tempo e no espaço? É você passar no tempo e no espaço e ficar infinito. Então, por exemplo, quando eu morrer, o artigo que eu publiquei vai ficar aqui. Para sempre. Então eu não estou transcendendo no tempo e no espaço? O Rodrigo foi embora, não existe mais, a gente não convive, não tem mais aula, não é alguém que está aqui mais atuando. Porém, a ideia que ele escreveu ainda é presente. E como que eu consegui transcender? Por meio do trabalho. Entende? Então, a humanidade, tudo o que nós fazemos, só consegue ter uma vivência ao longo do tempo por meio do trabalho. É o trabalho que permite a gente entrar nessa cápsula do tempo
e sobreviver 100, 200, 300. Se você pega a Ilíada do Homero, o Homero escreveu aquilo na pedra. Não existia escrita na época do Homero. O que o Homero falou, até hoje é usado, exatamente hoje, nesse exato segundo, em todas aquelas nações que são república. Então, olha como a ideia do Homero transcendeu até 2020 e ainda possivelmente vai se transcender até 3000, até... Entendem? Como que ele fez aquilo? Por meio do trabalho. Ou seja, por meio do dispêndio de energia física e mental para transformar a natureza. E é isso que a gente faz, pessoal. É isso que a gente faz o tempo inteiro, trabalhando. Entendem? Então, e por que eu estou falando para vocês que isso aqui que é uma grande diferença? Porque é isso aqui que vai ampliar a visão de vocês sobre o que acontece no trabalho, na empresa, na organização, no que diz respeito ao trabalho. A gente ultrapassa a compreensão de emprego, né? É um veículo de mediação entre o que você imagina e o que você objetiva, pessoal. Né? Por isso que eu falei, são palavras um pouco mais rebuscadas, mas o que é mediação da subjetividade com objetividade? É pegar aquilo que você pensou e transformar em concreto. É pegar um planejamento estratégico de ciclo de 5 anos e transformar as metas e alcançar as metas traçadas. Então, o que é o planejamento estratégico? É a subjetividade. É o gestor falando, eu acho que daqui 5 anos a gente vai chegar nesse lugar. O que é a objetividade? É o alcance das metas. Como que você junta essas duas coisas? Com o trabalho. Entende? Então, por isso que o trabalho é o veículo, é o meio que faz com que o que a gente pensa seja transformado em realidade. É só o trabalho. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, eu contei aqui para vocês o caso da Dona Maria, né? Caso real mesmo, que ganhou lá a passagem para França, mas ela queria ir para Franca, que era no interior de São Paulo, a cidade chama Franca, onde a família dela morava. O que é aquilo, pessoal? É a subjetividade da Dona Maria sendo completamente descartada. Ninguém pensou, não, poxa, essa moça tem uma subjetividade, uma razão do porquê ela está fazendo aqui, o que ela está fazendo aqui na empresa, qual que é o sentido que esse trabalho tem para ela. Nós descartamos a subjetividade dela. E não podia pensar, não, pô, será que não seria legal perguntar se ela veio aqui, mora em Rondonópolis, de onde que é a família dela? Pode ser que ela queira ir para outro lugar. Não. Nós não consideramos a subjetividade. Por quê? Porque nós, ao trabalharmos, achamos que o trabalho não é subjetivo. Nós achamos que o trabalho é só objetivo. Tem uma linha, pessoal, muito interessante na área da psicologia organizacional, não só da psicologia organizacional, mas predominantemente na psicologia organizacional, tá? Que se chama Estudo sobre o Significado do Trabalho. O que é o significado do trabalho? É o que o próprio nome diz. É o significado que você atribui ao trabalho. O que é isso? Então vejam aqui um estudo muito interessante que foi feito. Eu vi em um congresso de psicologia, foi lá em Florianópolis, acho que em 2008, que queria estudar e estava perguntando para crianças de 8 anos o que elas entendiam como trabalho. Então chegava lá na criança, óbvio, né, com os pais, tal, todo com um protocolo de ético seguido, né, e já perguntava, e aí, garotinho, o que você acha que é o trabalho? O que você entende como trabalho? Eu me lembro que o dado mais assim, interessante que apareceu era que, assim, pessoal, acho que era 87, eu lembro que tinha um 7 e estava ali na casa de 80 e poucos. Mais de 80, tipo 80 e pouco por cento das crianças que foram entrevistadas relacionavam o trabalho à atividade do papai, que o papai saía de manhã, voltava à noite para trazer as coisas que a gente precisava aqui para casa. Esse era o significado que as crianças tinham de trabalho. Entendem? Ou seja, era basicamente a atividade econômica que o papai tinha para sustentar nossa casa. Entende? Então vejam como isso já vem desde pequeno, de se considerar o trabalho só como algo objetivo, que alguém vai lá, faz por alguma razão e recebe ou ganha alguma coisa e ok, obrigado por isso.
a gente não está acostumado a entender que o trabalho tem uma subjetividade ali por detrás. Né? As pessoas vão ao trabalho por alguma razão, elas estão no trabalho por alguma razão, elas fazem o que fazem no trabalho por alguma razão. Né? Por quê? Porque ele atua nessa questão da subjetividade com a objetividade. A Aline fala, propriedade de transcendência pode ser algo tanto positivo quanto negativo, é verdade. Às vezes as pessoas fazem questão de deixar sua marca registrada, mesmo onde não cabe. Exatamente. Em compensação, o trabalho doméstico da mãe não é exposto como trabalho para a criança. É isso, entendem? Claro que o trabalho pode ser feito para o mal. A gente está falando aqui que o trabalho é só um dispêndio de energia física e mental para transformar a natureza. Transformar como? Pode ser construindo uma barragem que vai se romper depois. Por exemplo. Né? Ou pode ser para promover um genocídio de judeus. Tudo é trabalho, entendem? É isso mesmo. Tá? Pode ser para o bom e para o mal. Pessoal, vamos dar uma olhada então em um estudo de caso, tá? Eu não vou falar esse de erros na administração hospitalar. Vamos aqui falar só do Taylor, que não só é o mais legal, pelo menos o que eu acho, né? Mas é também o que a gente vai conseguir fazer aqui à distância, tá? De modo mais eficiente. Então vamos dar uma olhada aqui nesse caso. E eu posso até fazer uma leitura aqui, tá? Deixa eu só ver onde que está esse arquivo. Deixa eu abrir ele aqui. Não, tá aqui. Pessoal, basicamente é isso, né? Deixa eu ver se eu projeto aqui melhor. Então, esse é um caso real, pessoal, um estudo de caso, né? De um experimento do Taylor que ficou conhecido como estudo da fadiga. Foi um dos estudos que o Taylor conduziu entre os milhares que ele fez, né? Estudo de tempos e movimentos, remuneração customizada, ele fez vários estudos, né? E esse aqui basicamente foi para estudar quais eram os efeitos do esforço físico na produtividade dos funcionários. Tá? Então vejam aqui, eu vou fazer uma leitura, tá? Mas só para ambientar vocês, vejam aqui como a compreensão do Taylor sobre o que é trabalho está na origem das tomadas de decisão dele, pessoal. Reparem isso. Tá? Então vamos lá, o ano é 1898, a Bethlehem Steel vendeu 80 mil toneladas de ferro em lingotes. Né? Lingote é aquele fiozinho, aquele fio não, né? É um fio, é tipo um fio de ferro que vai dentro das armas. Você vê lá o pessoal erguendo parede, que tem um monte de ferro saindo assim, aquilo lá é um lingote. Tá? Você tem um lingote de vários tamanhos, fino, grande, grosso, pesado, leve. Tá? Essa empresa, que foi a empresa onde o Taylor, foi a empresa de ferro, né? Que o Taylor conduziu muitos dos seus estudos, tá? A Bethlehem. E ela produziu 80 mil toneladas de ferro em lingote. Né? Agora é preciso carregar os vagões com os lingotes, que estão amontoados em pequenas pilhas ao ar livre. Então imaginem, tudo isso aqui é real, pessoal. Saía lá da indústria e empilhando num ar livre ali, e aí chegava um trem dentro da indústria para pegar aquilo. Né? Essa operação deve ser executada manualmente. Então eu já havia falado isso aqui para vocês, né? Pessoal, antigamente era trabalho braçal, não tinha lá um robô ou você dirigia lá uma escavadeira que tinha uma mão para pegar os... Não era isso, você ia lá, pegava tudo na mão que você aguentava e jogava lá no vagão. Tá? Os operários contratados para essa gigantesca tarefa começaram movimentando 12 toneladas e meia por dia, que era o melhor que se podia conseguir. Chamado para... Então, né, aí chamaram o Taylor, falou, meu amigo, tem aqui um problema para você. Chamado para estudar a eficiência do processo, Frederick Taylor chegou decidido a aplicar os princípios da administração científica. Adotou uma combinação de pagamento elevado, que já era um resultado de estudo que ele tinha, que a gente já até falou aqui, né? Que é o que a gente falou, não adianta você estabelecer uma meta de dinheiro para o trabalhador. Como ele é vadio, ele vai lá atingir a meta nos 2 primeiros dias e vai descansar os 28 restantes. Então, ele adotou uma combinação de pagamento elevado, proporcional à quantidade movimentada, seleção dos melhores trabalhadores e pagamento elevado, e
orientação para realizar a tarefa. Lembram-se que quais eram as premissas da administração científica? Tudo que a gente viu, né? Seleção científica, pagamento, e orientação para realizar a tarefa. Taylor, porém, o que ele começou a perceber? Que os trabalhadores iriam começar correndo para ganhar bastante e rapidamente ficariam exaustos, sendo obrigados a interromper o trabalho muito antes de terminá-lo. Taylor, então, descobriu que homens de físico adequado. O que é homens de físico adequado? Lá na seleção, você já fazia a seleção só do que ele chamava de trabalhador padrão, né? Sendo obrigados a interromper o trabalho. Homens de físico adequado conseguiriam aumentar a quantidade de toneladas movimentadas com total segurança, desde que os supervisores os obrigassem a descansar a intervalos frequentes. Então, vejam, pessoal, era assim na época do Taylor, tá? O cara estava lá trabalhando, aí o cara, não, eu quero fazer mais. Aí eu chegava o supervisor e falou, não, você vai ter que descansar, meu amigo. Era assim, né, a coisa. Em resumo, descobriu-se que, para produzir o melhor resultado possível, um trabalhador que ele considerava de primeira classe, carregando lingotes que pesavam cerca de 45 quilos, deveria trabalhar apenas 43% do tempo. Então, olha que mágica, pessoal. Você tinha, nessa atividade específica, o Taylor descobriu que, basicamente, você tinha que trabalhar metade do dia para mais do que dobrar a produção. Tá? Então, veja, a ciência de se carregar lingotes de ferro desse modo conseguia, primeiro, escolher o homem apropriado e, em segundo, obrigá-lo a descansar em intervalos em que se havia descoberto serem os mais eficientes, após cuidadosa investigação. Então, o que o Taylor fez aqui? Pesquisa operacional. Né? Vejam a consequência. Como consequência da intervenção de Taylor, os homens passaram a movimentar, em média, 47 toneladas por dia. Saíram das 12. Era 12 toneladas e meia, foram para 47,5 por dia. Esse resultado conseguiu não apenas por meio do estudo de tempos e movimentos, mas da maximização do... Com esse resultado, ele conseguiu não apenas por meio do estudo de tempos e movimentos, mas também da maximização do dispêndio da energia física. E assim, Frederick Taylor demonstrou que os níveis mais altos de produtividade resultariam da utilização eficiente da energia. Trabalhar. Então, pessoal, vejam como foi a compreensão do Taylor sobre o que é trabalho que levou ele a essas conclusões, ou levou ele a produzir os experimentos que levaram ele a essa conclusão. Por quê? Primeiro porque ele viu que trabalho é dispêndio de energia. Não é só salário. Não é só emprego. O que o Taylor começou a ver? Gente, se eu der o melhor salário dos Estados Unidos para esse cara aqui, ainda assim ele não vai ser o cara que mais vai produzir para mim. Então eu preciso ampliar o meu conhecimento e a minha concepção do que é o trabalho para conseguir entender o problema. O que ele começou a perceber? Olha, além da questão de salário, eu também preciso considerar que o cara vai ter um dispêndio de energia física ali. Portanto, eu também preciso fazer a gestão dessa energia física. Senão, não vai funcionar. O que ele fez? Estudando, fazendo pesquisa operacional, pessoal. Ele descobriu que se você, nesse caso, trabalhar menos de 50%, veja, pessoal, é a mesma coisa que, em vez de trabalhar de segunda a sexta, você tivesse que trabalhar segunda, terça e até metade da terça. Quarta, quinta e sexta, você já era seu fim de semana. E mesmo trabalhando só segunda e terça, você ia produzir 3, 4, 5 vezes a mais. Entende? Então, esse, como eu falei, é um experimento real, é o chamado estudo da fadiga, que vejam como a concepção de trabalho do Taylor foi o que levou ele a pensar essas coisas. Então, ele viu, primeiro, que trabalho é emprego. Trabalho realmente é uma questão que as pessoas vão se atentar a salário. Né? Elas vão ser motivadas em função do salário que elas vão receber. Porém, isso não é suficiente. Se eu não encarar o trabalho como utilidade, o trabalho também como dispêndio de energia física,
Eu posso ter o melhor planejamento salarial do mundo. Nada disso que eu estou propondo vai funcionar. Porque eu não vou estar fazendo a gestão da energia física que o trabalho implica. Tá? Então é isso, né? Como eu disse, parece até um caso montado para a disciplina, né? Porque traz tão claramente os conceitos, tá? Mas é pura e simplesmente a narração do estudo das fadigas que o Taylor fez a partir, né, da compreensão do conceito de trabalho que ele tinha. A Raquel fala aqui, professor, por ser objetivo o conceito de trabalho, chega a ser uma atitude enraizada, dificultando a mudança desse pensamento. Então as pessoas vão enxergar por longas décadas o trabalho no contexto capitalista. Isso em relação à pesquisa feita com as crianças. Exato. Agora, qual que é a nossa esperança, né, Raquel? Que a gente forme pessoas que eduquem as crianças de modo diferente. Como, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui agora. Né? Vocês podem ter filhos, né? Vocês podem introjetar na educação deles essa compreensão mais larga de trabalho. E eu sempre faço questão de falar que é uma compreensão mais larga e não uma compreensão exclusivista. Tá? Não significa que entender trabalho só como emprego é errado, ou entender o trabalho só como cumprimento da função divina é errado. Significa só que nós precisamos ampliar, agregar. Né? A Aline diz, de forma ampla, não só o descanso, como também a alimentação interfere bastante no trabalho. Claro, para aprendizado mental contínuo mais eficiente, costumam recomendar uma técnica semelhante, a técnica Pomodoro, que divide o estudo em períodos com pausas. Então, Aline, isso tudo saiu do Taylor. Isso tudo é compreensão de gestão de trabalho, entende? Então, hoje em dia, a gente tem tudo que a gente tem, né? Você vê lá empresas com restaurante dentro da empresa, né? Vale transporte, vale refeição, empresas com lugar de descanso. Por quê? Porque o que está se fazendo ali é uma gestão do trabalho, não uma gestão só do emprego. Gestão só do emprego, pessoal, é fácil de você fazer. Você só faz gestão de salário. Ó, meu amigo, não está satisfeito? É como eu falei, tem um exército de reserva aí fora, batendo na minha porta. Não está satisfeito? Paciência. Pede demissão, amanhã já tem outro aqui. Isso é gestão do emprego. O que é gestão do trabalho? É, além de considerar o salário, fornecer as condições ali na organização da empresa para que o trabalho seja encarado de outro modo. Seja encarado como útil e não só como moeda de troca. Então, por isso que as empresas colocam lá área de descanso, restaurante, essas motivações e assim por diante. Tá? Isso nasce, não é exclusivo, mas nasce na compreensão do que é o trabalho, pessoal. Tá? Bom, pessoal, por hoje é só, né? Fico então aí aberto às perguntas finais e considerações finais, enfim, né? Fechamento aí da nossa aula de hoje, tá? Até mesmo que eu já estou ficando rouco mesmo. Vou pegar uma bala de gengibre ali. Alguma coisa, pessoal? Alguma consideração? Alguma dúvida? Algum acréscimo? Ok. Acredito que não, né? Então, por hoje é só, né, pessoal? Então, a gente se vê na próxima terça-feira, aula normal, né? E uma boa noite, um bom fim de semana a todos aí, tá bom? Tchau, tchau.